Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou Milena Teodósio e esse é o Promundo Pod, o podcast do Promundo, que é um espaço de comunicação onde a gente vai poder conversar sobre masculinidade, paternidade, gênero, antirracismo e muitos outros assuntos que fazem parte do nosso mundo, do nosso universo, né, do universo do Promundo. E hoje é um dia muito especial para nós, porque o Promundo completa 27 anos. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que é o Miguel Fontes, que é o fundador e diretor executivo do Promundo, que vai nos contar um pouco da origem e da história do Instituto. Miguel Fontes é o fundador do Promundo, é uma das organizações líderes no envolvimento dos homens na paternidade, igualdade de gênero e saúde do homem. Foi reconhecido em 2020 pela American Quarterly Magazine, uma das 5 principais lideranças em igualdade de gênero do hemisfério americano. Ele tem experiência no desenvolvimento e avaliação de impacto de programas de desenvolvimento de primeira infância, paternidades e masculinidades. Liderou o primeiro plano estratégico nacional para a DPI no Brasil em 2001, em colaboração com o Ministério da Assistência Social. E ele também tem experiência em avaliação de impacto social, coleta de dados, desenho de pesquisa e avaliação de projetos e mobilização social, e trabalhou em vários projetos de desenvolvimento de crianças e jovens. O seu campo de especialização é o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade na América Latina e nos Estados Unidos, e ele é graduado em administração de empresas pela Universidade Católica de Brasília, possui mestrado em relações internacionais e doutorado em saúde pública pela Universidade de Johns Hopkins. Miguel, primeiro de tudo, para quem ainda não conhece o Promundo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse instituto e que você desse para o público um panorama do que o Promundo realiza. Primeiro, prazer enorme estar aqui, Milena, né, nesse podcast do Promundo. É Promundo Pod, né? Isso. Então, assim, uma iniciativa maravilhosa, até para os nossos parceiros, né, terem esse acesso, essa intimidade com essa história do Promundo, os projetos do Promundo. Que a nossa missão hoje é ressignificar masculinidades e paternidades, né? E como dentro dessa ressignificação envolver homens, né, mulheres, né, dentro da perspectiva de igualdade de gênero, e pessoas de qualquer identidade de gênero, né, qualquer etnia, qualquer idade, é uma promoção realmente muito difícil. A comunicação é muito importante, né? E parabéns pelo trabalho que tem feito à frente da comunicação do Promundo. Bom, o Promundo, ele surge dentro de uma perspectiva lá em 95, quando eu estava acabando meu mestrado na Johns Hopkins, né, que era uma aflição que eu tinha sobre a questão da orfandade no mundo. Né? Então, havia um projeto naquele tempo, que eram 5 organizações dos Estados Unidos, eu estava fazendo mestrado lá, e se criou o Projeto Mundial para Órfãos, era um projeto, né? E dentro dos estudos que eu fazia na época, a gente via que a questão da orfandade, naquele momento, estava muito associada a uma questão de desalojamento urbano, né? Tinha aquela ideia na época, né, de crianças em situação de rua, a questão de órfãos por causa de grandes desastres naturais ou guerras, né, imigrantes e refugiados, e a questão da AIDS, né? A questão da AIDS era uma coisa impressionante. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu queria realmente muito voltar para o Brasil, eu trouxe o Projeto Mundial para Órfãos e começamos com um estudo do número de crianças afetadas pela AIDS no Brasil. E esse estudo, né, eu tenho assim um orgulho imenso, porque ainda era Projeto Mundial para Órfãos, né, e recebeu um grande apoio do Betinho, né, do nosso querido Betinho, Herbert de Souza, que foi até o lançamento, e isso foi a primeira notícia do Jornal Nacional, e teve uma implicação muito grande esse estudo, porque foi ali que se criou a política de distribuição de medicação gratuita para evitar a transmissão vertical, principalmente em unidades materno-infantis. Então, se a gente pega 97, aí só conseguimos lançar esse estudo lá em 96, 97, e em 97, se você pega a curva de emissão vertical após essa mudança na política, ela é praticamente zero hoje.
né? Então foi um momento muito bacana. Então é assim, é com muita emoção, né, que a gente fala da história do Promundo e do que a gente está vivendo hoje. Mas esse momento foi marcante. Então agora a gente já está um pouco ambientado, né? A gente pode aprofundar um pouco mais. A gente escolheu essa ferramenta, né, esse meio, que é o podcast, com uma forma de contar boas histórias. E com relação a como nasceu o Promundo, eu gostaria que você contasse mais um pouquinho sobre como foi assim adiante, né? Logo depois desse primeiro momento. Ótimo, não, é legal. Que é isso mesmo, né? É o segundo capítulo. Porque do Projeto Mundial para Órfãos, vem daí a sigla Promundo, né? Porque Projeto Mundial para Órfãos. Só que na hora que a gente foi fechar e a partir do projeto criar um instituto, porque deu tão certo, né, aquela primeira iniciativa, que a gente aí resolveu criar um instituto, né? Então de projeto virou uma associação. Aí tinha que dar um nome para o instituto. Aí fez uma sigla de Projeto Mundial para Órfãos, que nós não utilizamos mais, né, Projeto Mundial para Órfãos, mas o nome pegou, ficou Promundo, né? Agora o que é interessante é o seguinte, foi maravilhoso o estudo de AIDS, foi incrível, teve toda essa dinâmica, né, foi realmente impactante na mídia toda e influenciou política pública, mas a gente ficou meio sem causa, né? E agora, poxa, a gente já contribuiu para resolver um problemão, né? Então a gente continuou trabalhando na questão de crianças desalojadas em centros urbanos, né? A gente teve, por exemplo, estratégias que a gente fomentou sobre como promover apoios de base nas comunidades para que as crianças não fossem desalojadas, né? Porque a gente via que muito do trabalho das organizações não governamentais da época, elas eram feitas na rua. E a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, ia para lugares como a Baixada Fluminense, não tinha programa nenhum. Então a gente começou a promover a importância desse suporte, né, principalmente na primeira infância, na base, né, nas comunidades mesmo, né? E hoje a gente fica super feliz, né? O Promundo, lógico que aí não teve uma ação tão veemente como foi no caso da AIDS, mas as políticas foram realmente se empoderando, fortalecendo, para que hoje você vá nas comunidades, você tenha, né, uma boa rede do SUS, do SUAS, de creches, né? A gente está estimulando isso, porque é na base que a gente precisa realmente fortalecer. Mas o grande momento de envolvimento nessa temática de masculinidade, ela veio quando, em 98, logo depois desse estudo de AIDS, eu engravidei com a minha mulher, né? Em 98, o meu primeiro filho. E naquele momento, né, a gente tentando pensar sobre como estruturar um trabalho mais efetivo, etc., eu fui com a minha mulher no primeiro pré-natal. Quando eu fui no primeiro pré-natal com a minha mulher, né, primeiro eu me senti sozinho lá na recepção, né, porque eu era o único homem que estava esperando o médico, né, o obstetra. Mas quando eu entrei na sala, eu me surpreendi porque só tinha uma cadeira. E a cadeira para ela, lógico, né? Eu já estava segurando uma sacolinha e tudo, né? E eu fiquei ali que nem um pedestal. E o médico só falava com ela, né? E eu achei aquilo normal, de uma certa forma, né? Porque na época, ainda sobre, né, a visão do patriarcado e tudo mais. Então, ela perguntava da saúde dela, dos exames, etc. E ali, eu achei aquilo normal, mas um pouco estranho, né? Como o sistema de saúde era muito... O homem, a invisibilidade do homem. Comecei a notar alguma invisibilidade. Mas ela pediu uma ecografia, ele pediu uma ecografia na semana seguinte, eu fui, né? Foi quando eu vi a imagem do meu filho na tela. E aí eu não sabia realmente que amor tinha perna, amor tinha pé, né? Tinha cabeça, que tinha um coração tum, 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 tum. Aquilo me chocou tanto que eu falei, nossa, eu quero cuidar da mesma forma que a minha mulher vai cuidar desse ser, né? E aí que eu comecei a reparar os grandes obstáculos que o homem tem nessa participação, né? Então, foi dali que veio essa primeira inspiração para trabalhar a questão da primeira infância, a questão do engajamento do homem na paternidade e nesses obstáculos do machismo e do patriarcado
que nos proíbe, na verdade, né, de exercer essa função de cuidado. Então, naquele momento, foi muito impactante. E aquilo deu um primeiro norte, né, essa experiência pessoal, ao que o Promundo se tornou logo adiante. Então, pelo visto, as temáticas com as quais o Promundo trabalha, elas têm uma conexão, né? Diálogo com as masculinidades, o empoderamento das mulheres por meio da busca por equidade de gênero, a prevenção de violências baseadas em gênero, a paternidade mesmo, né, o cuidado, o antirracismo. Então, assim, existe essa conexão entre as temáticas, né, existe esse alinhamento e qual que é a importância para o Promundo seguir essa linhagem de trabalho. Verdade. Eu acho que elas foram se conectando, né, pela experiência. Hoje está totalmente conectado, mas elas foram se conectando porque naquele momento era um pouco um deserto aqui, o debate sobre isso, né? O homem era apenas invisível na temática do cuidado, né? E eu comecei a fazer uma autorreflexão também sobre a minha formação, né? Sobre como a minha formação foi muito machista, como minha formação foi que o cuidado não é um papel a ser exercido pelo homem, e nem o autocuidado. Não é questão só do cuidado, é a questão do autocuidado, né? Então, com isso, vem várias reflexões de observação do que você vai fazendo na sua vida pessoal, né? Eu que nunca me vi num papel de vulnerabilidade, quando eu falo vulnerabilidade não é de vítima não, de vulnerabilidade, eu vi que no papel de cuidador eu me sentia muito vulnerabilizado no momento, por exemplo, que o meu filho, quando eu fui para a sala de parto no primeiro, ainda se pagava, o homem tinha que pagar para ver o parto. Então, são muitos obstáculos, né, que você vê para que o homem exerça esse coisa. Eu não pude brincar de boneca, eu não pude brincar de casinha, eu não ia para a cozinha fazer refeição, eu não cuidava da minha roupa. Então, como é que eu vou cuidar da roupa do outro? Como é que eu vou exercer esse papel de cuidado? E no autocuidado, também eu tomava muito risco, né? E era uma coisa assim que, para mim, eu achava que aquilo era um modus operandi, né? E aí foi quando a gente aprofundou. Vamos fazer pesquisa. Então, a gente, com parceria com várias organizações, né, como a ECOS de São Paulo, Saúde e Gênero, né, também aqui da América Latina, a OPAS, né, nós fomos fazer um aprofundamento em comunidades. Começamos aqui na Ceilândia, na Maré e em Bangu, no Rio de Janeiro, a fazer estudo com homens jovens, né, e homens jovens negros, né, que realmente estavam em mais situação de vulnerabilidade. E a gente via que a formação era igual, né, uma formação voltada para o não cuidado e não autocuidado, né? E aí você começa a perceber que tem as questões que também são transversais do racismo, transversais de a questão de renda, transversais nas questões de gênero, né? Então, são uma série de questões que começaram a vir na base da pesquisa, né, que foi, eu acho que isso é um diferencial do que foi feito no Promundo, né? Acho que o Promundo entendeu desde o início que a gente precisava trabalhar com 3 P's. Primeiro, pesquisar, né? Já que existe essa norma social, o que está por trás dessa norma social, né? Depois, criar programas, né? Como é que cria programas que façam uma reflexão sobre por que o homem não está na esfera do cuidado e do autocuidado, né? E quais são os fatores de mais vulnerabilidade ainda nessa questão do cuidado e do autocuidado, né? Que pode ser uma questão de raça, pode ser uma questão de gênero, pode ser uma questão de idade. E o terceiro, como que a gente promove isso? Uma mudança de políticas públicas, né? Um fortalecimento de políticas públicas. Então, eu acho que essa sua pergunta ela é muito interessante, porque foi na pesquisa que a gente começou a ver como essas coisas estão totalmente conectadas, né? E aí, a partir daí, a gente foi para um outro capítulo, que é o do programa. Uhum. E, assim, trabalhando com diversos públicos também, né? Expandindo, né, essa atuação, essa rede de atuação. Miguel, assim, como fundador e pessoa que acompanha de perto a trajetória do Promundo nesses 27 anos,
Tem mais algum momento, algum fato ou história que você queira destacar, né, e que ficou marcado, né, nesses anos todos? É muito interessante essa pergunta também, né, Milena? Porque eu acho que você está acompanhando quase com as perguntas os capítulos do Promundo. Porque o próximo realmente foi o desenvolvimento dos programas. Os programas que nós somos reconhecidos hoje internacionalmente como uma associação brasileira, representativa, né, privada, mas de fins públicos. Então, foram os programas. Então, o Promundo ele é muito conhecido por seus programas, que é uma sopinha de letras, né? Começamos com o programa H, que foi um momento fortíssimo. Dar um espaço de reflexão para os homens sobre a sua masculinidade, as interferências que isso existe na masculinidade, como é que a questão racial entra nisso, a questão etária, por que essa invisibilidade, né? Então, eu acho que esse momento especial, você vê, até o primeiro que eu falei lá do Projeto Mundial para Órfãos foi uma pesquisa. Mas quando a gente entrou no programa, a gente foi para as comunidades fazer os programas e sistematizar, é que começou a realmente empoderar o Promundo, que é o programa H, o programa M, o programa P, o programa D, o programa J, quer dizer, D de diversidades, M de mulher, P de pai, H de homens, né? Que é oferecer às populações, principalmente mais vulneráveis, um espaço seguro de reflexão. Por que essa norma social? E o que ela me traz de vantagem? Milena, eu já li mais de 1000 artigos científicos sobre as questões de masculinidade na minha vida. Eu não encontrei nenhum que me falasse que machismo é bom para alguma coisa. Machismo, racismo é sempre péssimo para tudo. Né? Desigualdade de gênero é péssimo. Para a economia, o pessoal fala de economia, né? É péssimo para a economia família. O pessoal fala de família. Mas machismo é péssimo para a família, é péssimo para a economia, né? Homens que não sabem se cuidar e não cuidam é péssimo, mas tem esse entendimento, né, normativo de que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Mas a gente não dita novas normas, a gente apenas abre um espaço. Então, essa sua pergunta é importante porque esses programas começaram a potencializar não só o entendimento que vem da pesquisa, mas também trazer isso para um momento que possa agregar, aí sim, na segunda parte da nossa missão, ressignificar masculinidades e paternidades com o envolvimento dos homens, mulheres, pessoas de todas as identidades de gênero, né, idade e etnia. Então, essa é a nossa missão que veio a partir dos programas. Que é uma missão muito bonita, inclusive. Eu gostaria de saber aqui de você, Miguel, quais os próximos passos que o Promundo reserva assim, para essa trajetória. Se tem algum projeto novo em execução, alguma novidade que os nossos ouvintes e parceiros podem esperar? De novo, né, o próximo capítulo, que maravilhoso, né? Chegou uma sequência incrível que você está perguntando, porque é a questão da promoção da política pública. Então é pesquisa, os programas, e agora a gente totalmente posicionado para fortalecimento das políticas públicas. Então, nós fechamos o ano passado, para você ter uma ideia, mas não só já foi, isso acontece desde 2009, mas muito significativo foi em 2023, que nós fechamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para fazer a capacitação de 15 mil profissionais do pré-natal do parceiro da Coordenação de Saúde do Homem, né, nas temáticas do programa H e do programa P. Porque uma andorinha só não faz verão. O governo ele é muito importante, o governo tem estrutura, muitas vezes não tem aquela rapidez ou aquela criatividade do momento. Mas os governos abertos à participação da sociedade civil, eles são importantíssimos. O servidor, aquele que presta o serviço no dia a dia do sistema, ele é fundamental para uma mudança real, né, da realidade. Então, é com muito orgulho, né, que a gente vem fazendo, mas não só o ACT com o Ministério da Saúde, a gente está trabalhando com a Secretaria da Mulher no Rio de Janeiro, capacitando toda uma estratégia, né, que é voltado para a política de mulher, de como engajar o homem também dentro desse fortalecimento. Né? Então é muito bonito, e a gente está falando aqui agora de milhares de pessoas sendo formadas, mas que estão ali na ponta
atuando com milhões de homens e mulheres de todas as identidades de gênero, etnia, idade. Então, o Promundo chegou realmente nesse momento na sua maturidade, né? Porque foi uma organização que surgiu lá de uma ideia, né? Fez um primeiro estudo que realmente impactou de uma forma significativa, aprendeu, né? Fez todo um PDCA, né? Todo um ciclo de pesquisa e desenvolvimento e ação, e a partir disso entrou nessa temática, pesquisou, criou programas e agora fortalece políticas. Então é um momento crucial, né, que você, no Promundo, vem fazendo esse trabalho incrível de comunicação, de explicar isso para as pessoas, né, e para a sociedade, esse retorno que a gente quer dar a partir dos recursos que vêm de financiadores importantes, que nós utilizamos exatamente para esse fortalecimento da política pública. Fundamental esse trabalho. E que o Promundo esteja cada vez mais expandindo e alcançando mais pessoas, né, na sua trajetória. Bom, a gente está chegando no final dessa conversa. Nós agradecemos a sua companhia até aqui, agradecemos a presença do Miguel e convidamos a todos que nos ouvem para acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Promundo_BR no Instagram, Instituto Promundo no Facebook e YouTube, Promundo Pod no Spotify, e em breve também estaremos lançando nossos conteúdos no LinkedIn. Siga, curta, compartilhe nosso trabalho, você estará fortalecendo essa organização, essa história, todas as questões com as quais a gente trabalha e que precisam tanto de escuta, né? Fiquem à vontade também para trazerem sugestões de conteúdo, de temas que vocês querem conhecer nos próximos podcasts. E mais uma vez a gente agradecemos a sua presença, Miguel, e passo a palavra para você fazer as considerações finais, deixar alguma mensagem, algum recado para o nosso público. Fique à vontade. Obrigado, Milena. Parabéns pela iniciativa. E para mim realmente é um orgulho muito grande, né, essa trajetória do Promundo, e é uma trajetória de muitas mãos, né, de mãos que se uniram, né, e de pessoas, mais do que homens, mulheres, crianças, adultos, nós estamos falando de pessoas. E esse momento ele é muito especial porque a gente espera, né, que essa causa que o Promundo atua, ela avance realmente pelos benefícios que traz, não só para a sociedade, os benefícios econômicos, né? Por exemplo, a gente sabe que homens hoje no Brasil são os mais suscetíveis a cometer suicídio, a ter doenças crônicas, mas mudar isso é realmente muito importante, mas saber que isso tem um poder, né, de reflexão, um poder de benefício para o indivíduo e suas famílias, né, que a gente vê que é nesse micromundo das mudanças dessas normas sociais que esses benefícios realmente são mais perceptíveis para a qualidade de vida, para um mundo verdadeiramente mais sustentável. É isso, até a próxima, pessoal. Obrigado, Milena. Obrigada.